Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Esse mês de maio, que é o mês da família, e nós continuaremos a tratar sobre as reflexões no lar cristão. E você é nosso convidado para juntos, nesta noite, estudarmos a palavra de Deus. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Espero que você esteja enfrentando esse isolamento social com a sua fé colocada unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós iremos meditar nesta noite no Salmo de número 127 e eu convido você a abrir a sua Bíblia na sua casa, junto com a sua família, para meditarmos nesse salmo que diz assim para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus nos abençoe, que o seu Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender a sua palavra e para que possamos guardá-la em nosso coração e colocar em prática em nossas vidas. Meus queridos, nós estamos vivendo talvez um período único da nossa história em que nós temos passado, aqueles que podem, é claro, a maior parte do tempo reclusos em suas casas. Estamos impossibilitados de sair sem máscaras, de algumas pessoas perderam seus trabalhos, outras pessoas estão enfermas por causa dessa pandemia, outras pessoas precisam de uma restauração na sua saúde. E a verdade é que nós estamos em casa, e casa nos lembra de família, casa nos lembra de trabalho, casa nos lembra de proteção e casa nos lembra de restauração. O salmo que lemos é considerado um cântico de romagem, era um hino que era cantado nas procissões quando os judeus se dirigiam ali ao templo, eles iam cantando esse salmo. Então, toda vez que você lê na sua Bíblia cântico de romagem, você saiba que eram hinos que eram cantados nessas peregrinações até a cidade de Jerusalém, onde estava o templo dedicado a Deus. E esse salmo, ele vai trazer muitos ensinamentos para nós, e eu queria pensar com vocês, a princípio, sobre o paradoxo de uma casa que é edificada por Deus e de uma casa que não é edificada por Deus. Queria pensar nesse contraste, nessa diferença da casa, e casa, eu quero que você entenda aqui, casa por família. Então eu queria pensar com vocês sobre dois tipos de família. Uma família que tem a Deus como a sua base, o seu fundamento, a sua estrutura, a sua proteção, e uma família que tem depositado a sua esperança, a sua confiança e a sua força em outras coisas que não é o Deus Criador dos céus e da terra.
E o verso 1 começa justamente desta maneira, falando para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2 começa: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Eu fui estudar essas duas palavras, na verdade, essa expressão em vão, porque ela se repete pelo menos duas vezes no versículo 1, a palavra em vão trabalham, e em vão vigia, e inútil vos será levantar de madrugada. Essa expressão em vão, tanto como a expressão inútil, é a mesma palavra no original. Essa expressão em vão é a expressão que dá sentido à palavra que nós conhecemos muito bem, que é vaidade. Então nós poderíamos dizer assim: se Deus ou se o Senhor não edificar a casa, é vaidade trabalhar aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é vaidade a vigia do sentinela. É vaidade você levantar de manhã, é vaidade você repousar tarde, é vaidade você comer o pão que tão penosamente você granjeou. Você lutou, você batalhou por ele. Então, o salmista está dizendo que toda a família que tem o seu fundamento, que não é Deus, é vaidade, é inútil. E a palavra vaidade significa algo vazio e algo que é extremamente oco. A ideia de que alguém que trabalha, que não tem Deus como Senhor da sua vida, a ideia de que alguém que guarda a cidade, alguém que vigia a cidade, que não tem a sua confiança em Deus, e alguém que trabalha de manhã e vai até altas horas da noite, e alguém que come o pão aí penosamente, que granjeaste, é vaidade. E a ideia de vaidade na Bíblia traz para nós o sentido de alguém que abandonou ao Deus verdadeiro. Vaidade na Bíblia aponta para alguém que busca outros ídolos, outros deuses no seu coração. Vaidade na Bíblia está relacionado ao fato de que as pessoas passaram a adorar outros ídolos no seu coração. Então, o que o salmista está dizendo aqui para nós é que é inútil nós edificarmos a casa, nós trabalharmos para edificarmos a casa, se Deus não for aquele que edifica a nossa casa. O que o salmista está dizendo aqui para nós é que se Deus não guardar a nossa cidade, é vaidade o sentinela vigiar a própria cidade, né? E que se Deus não estiver na direção do nosso trabalho, e se Deus não for o centro do nosso trabalho, e se nós não colocarmos Deus no centro daquilo que nós fazemos, e nós começarmos a confiar em nosso trabalho, o salmista está dizendo que isso é vaidade, que isso é inútil. Inútil é algo que é em vão, inútil é algo sem sentido, é algo sem propósito, é algo que não vale a pena a fazer. E nesse pensamento de casa, de família que tem a Deus e da família que não tem a Deus, nós percebemos aqui por esses dois termos, em vão e o termo inútil, que traz para nós o sentido de vaidade, e vaidade nos leva a pensar que nós, ou aquelas pessoas que não têm a Deus na sua casa,
são pessoas que abandonaram o Senhor, são pessoas que estão buscando outros ídolos e são pessoas que adoram outros ídolos. O salmista está afirmando aqui que todos que não têm ao único Deus, como aquele que edifica, como aquele que guarda, como aquele que restaura, vive na verdade uma vida oca, uma vida vazia, uma vida sem sentido. E quando a minha família, a minha casa, o meu coração não tem o Deus verdadeiro como sendo o centro da minha vida, eu irei buscar outros ídolos para preencher o lugar desse Deus verdadeiro. Quando eu abandono o Deus verdadeiro, eu estou me tornando uma fábrica de outros deuses, de outros ídolos. E todo ídolo, ele é um falso Deus. E o que é que o ídolo faz? Ele rouba a sua força, o ídolo, ele rouba o seu tempo, né? Ele rouba a sua devoção, ele te humilha, ele te envergonha, ele te domina e por fim o ídolo ele vai escravizar você. É isso que o ídolo faz com aquelas pessoas, com qualquer pessoa que abandonou o Deus verdadeiro, com qualquer pessoa que buscou outros ídolos e com qualquer pessoa que começa a adorar outros ídolos. O ídolo, ele rouba a sua força, ele rouba o seu tempo, ele rouba a sua devoção, que era exclusiva a Deus, ele humilha você, ele te envergonha, ele te domina e ele te escraviza. E a questão prática disso tudo, por que eu estou dizendo isso? Porque a luz desse texto nos mostra, esse texto nos mostra que todo homem, todo ser humano que busca viver a sua vida sem a presença de Deus é alguém que está vivendo uma vida completamente sem sentido. Esse texto mostra para nós que toda forma de proteção que não esteja fundamentada na presença de Deus é uma proteção inútil. Esse texto está mostrando para nós que toda tentativa e esforço humano para organizar a sua própria vida e a sua família sem a presença de Deus é uma forma inútil. E que todo esforço humano em relação ao seu trabalho sem Deus é um esforço inútil. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que toda tentativa humana de saciar suas necessidades sem Deus resulta ou irá resultar na criação de falsos deuses. Perceba, é isso que o salmista está dizendo aqui no versículo 1 e versículo 2. É inútil, é vaidade. Se Deus não edificar a sua casa, é inútil você trabalhar. Se Deus não cuidar da cidade, não guardar a cidade, é inútil o sentinela vigiar aquela cidade. Deus está dizendo no versículo 2, é inútil você se levantar de madrugada, é inútil você parar de trabalhar tarde da noite, é inútil você comer o pão que penosamente você granjeaste, se Deus não for aquele que edifica a sua casa. E nesse pensamento de que Deus não é aquele que edifica a nossa casa, é certo que você irá ter outros deuses no seu coração que não é o Deus verdadeiro. Por exemplo, você pode estar aí servindo o Deus do lucro, né? Você pode estar aí desejando cada vez mais ganhar e ganhar mais dinheiro. E você tem o dinheiro como um ídolo no seu coração e você passa o dia todo trabalhando e você passa o dia todo buscando e pensando e arquitetando e
como ganhar mais e mais dinheiro, como ganhar mais lucro na sua empresa, como ganhar mais lucro através do trabalho das tuas mãos. E o Salmo está dizendo, é inútil você acordar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não vigiar a cidade. É inútil você colocar um sentinela na sua casa. E aí você tem criado no seu coração o Deus do lucro. Há outros deuses que nós podemos criar quando nós abandonamos o verdadeiro Deus. Por exemplo, os deuses da nossa cultura são vários. O Deus da beleza. Se você tem investido a maior parte do seu tempo, eu disse lá atrás que um falso ídolo, ele rouba o seu tempo, a sua força, a sua devoção, ele te humilha, te envergonha, te escraviza e te domina. Essas são as características do ídolo. E o ídolo da beleza faz isso. Você tem gastado o seu tempo, a sua força, a sua devoção para ficar mais belo, para ficar com a aparência mais agradável. E aí você tem alimentado um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. O ídolo da riqueza, o ídolo do status, o ídolo do poder, o ídolo dos bens materiais. Ainda um outro grupo de ídolos que nós chamamos de ídolo da religião. E o ídolo da religião, você acaba dizendo o que Deus é, e você acaba moldando Deus à sua própria vontade. Você cria um Deus para você, você cria umas leis para esse Deus imaginário, e você agora começa a servir a esse Deus que você mesmo criou, fruto da sua mente, fruto do seu coração, fruto da sua imaginação, porque você já abandonou o verdadeiro Deus, você já criou um outro Deus no seu coração e você agora está servindo a outro Deus. A idolatria, ela tem sempre a razão de que não fazemos nada errado. É uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Nós olhamos para a Escritura, olhamos para a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos Deus falar no nosso coração, mas aí nós falamos para nós mesmos, não, eu não estou errado, essa não é a verdade de Deus para mim. A verdade de Deus para mim é uma outra, porque você já criou outro Deus no seu coração, outras leis, outras verdades, e você agora está com a sua mente aí dominada pela idolatria, e você tem dito que você tem sempre a razão, e que você não faz nada de errado. O que você vai fazer com esses ídolos? A questão toda aqui nesse primeiro pensamento da inutilidade e da vaidade da vida são ídolos que brotam em nossos corações a partir do momento que nós abandonamos o verdadeiro Deus. O nosso coração é tomado pela vaidade, e o nosso coração é tomado por coisas inúteis e coisas vãs, que vai trazer sérios prejuízos para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso relacionamento com o Criador, com o verdadeiro Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto aqui desse salmo, Salomão está dizendo que tudo isso é inútil você trabalhar se Deus não for o centro do seu trabalho. É inútil você edificar a sua casa se Deus não estiver fundamentado, se Deus não for o fundamento da sua casa, se Deus não for o governador da sua casa, se Deus não é aquele que manda, que direciona, que orienta, que instrui, que aconselha, que dirige os seus passos. Salomão está dizendo que todo o seu trabalho é inútil. E aí nós vimos aqui a princípio que tudo isso é porque nós abandonamos o verdadeiro Deus e no nosso coração surgiram outros deuses. Lembrando que a palavra vã, aqui essa expressão em vão, significa inútil. Que essa palavra
em vão significa sem sentido, sem propósito, algo que não vale a pena fazer, né? A palavra em vão e a palavra inútil aqui de Salomão significa viver uma vida vazia, uma vida oca, significa que você já abandonou o verdadeiro Deus, significa que a sua vida agora está numa busca de ídolos e que você agora está adorando outros ídolos, como o seu trabalho, como dinheiro, poder, status, e até mesmo a religião pode virar um ídolo no meu e no seu coração. A grande questão é que não é apenas reconhecermos que temos ídolos, todos nós temos ídolos em nossos corações. A questão é o que nós vamos fazer com eles. A questão é, a partir de agora, o que é que eu vou fazer com esses ídolos que está ocupando aquele espaço que é exclusivamente de Deus? Você precisa destruir esses ídolos do seu coração. Você precisa arruinar com eles, ou eles certamente arruinarão a sua vida. Uma frase de William Temple, do livro Falsos Deuses, de um pastor americano, Tim Keller, que diz o seguinte: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Ou seja, a sua religião é exatamente aquilo que você faz quando ninguém te vê. A sua religião, a sua devoção a Deus é exatamente no seu quarto secreto, na sua casa, no meio da sua família, em meio aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus amigos mais próximos, aquelas pessoas que te conhecem de fato, de verdade, que convivem com você. Essas pessoas são aquelas que te conhecem de verdade. Então, a sua religião é aquilo que você faz com a sua solidão. Em contraste a uma vida inútil, a uma vida sem sentido, oca, repleta de ídolos, está a vida daqueles que são amados de Deus. Está a vida daqueles que reconhecem que tudo e todas as coisas provém unicamente do Deus Criador dos céus e da terra. Olha para você ver como termina o versículo de número 2. Diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui está o segredo da vida. Aqui está o segredo, o contraste entre aquelas pessoas que fazem do seu trabalho um Deus, que fazem do seu dinheiro um Deus, que fazem dos seus bens materiais um falso Deus, que fazem do seu poder aquisitivo, do seu status religioso um falso Deus, e que trabalham arduamente, que se esforçam e que se sacrificam a sua família, sacrificam a sua esposa, sacrificam os seus filhos em nome do trabalho. Mas na verdade Salomão está dizendo: olha, tudo isso é inútil, tudo isso é uma vida sem sentido, tudo isso é vaidade, tudo isso vai passar. O que importa é que eu e você reconheçamos que nós temos um Deus que provê tudo o que nós precisamos enquanto nós dormimos. Ele é o nosso sustento, Ele é o provedor de todas as coisas que nós precisamos. E aqui está a diferença de uma família que tem a Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, como o seu único Deus. E está aqui a diferença da família que tem o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, como o único Deus verdadeiro. Ao passo que outras famílias têm o dinheiro como seu Deus, um falso Deus. Tem o seu trabalho como um falso Deus. Tem a questão da beleza como um falso Deus. E aí Salomão está dizendo: olha, esse estilo de vida aí não vale a pena viver.
Esse estilo de vida de vaidade, uma vida vazia, uma vida oca, uma vida sem sentido, é uma vida inútil. O verdadeiro sentido da vida está em reconhecer que existe um Deus que é Criador dos céus e da terra. E o que acontece com aqueles que são amados de Deus? O que acontece com aqueles que reconhecem que existe um único Deus e a Ele nós devemos dedicar toda a nossa força, todo o nosso tempo, toda a nossa devoção, toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria e tudo que temos, tudo que somos, nós devemos entregar a esse Deus. Por quê? Porque nós confiamos na providência de Deus. Esse salmo está dizendo aqui que existem pessoas, existem famílias que são amadas de Deus, e a essas que Deus ama, Deus dá enquanto dormem. Isso mostra que eu e você não devemos confiar na força do nosso trabalho, não devemos confiar nas cifras que tem na nossa conta bancária, mas que nós devemos confiar unicamente em Deus, e Jesus vai ilustrar isso em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 12, quando ele diz, olha, observem as aves dos céus, que não ajuntam em celeiros, observem o lírio do campo, que não tecem, que não fiam, mas em verdade eu vos digo que nem Salomão se vestiu igual a eles. Observe os pássaros, que não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste os sustenta a todos. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. E Jesus vai dizer, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de beber, de comer, de vestir, porque se o vosso Pai que está nos céus sustenta as aves e sustenta o lírio, que amanhã será secado e lançado ao fogo, quanto mais a vocês. E aí lá no verso 33 de Mateus 6, Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Viver uma vida para a glória de Deus, viver uma família, ter uma casa edificada em Deus, significa que nós confiamos plenamente na providência de Deus. Segundo lugar, ter uma família edificada no Senhor, significa que nós somos e reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Observe que o salmista diz que Deus os dá enquanto ele dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando da nossa vida. Enquanto nós dormimos, Deus está cuidando da nossa saúde. Deus está cuidando da nossa segurança em nossa casa. Deus está cuidando dos nossos filhos que estão longe. Deus está cuidando do nosso trabalho. Deus está cuidando da nossa saúde. Deus está cuidando de todos os nossos detalhes da nossa vida. Isso mostra para nós, queridos, uma total dependência de Deus. Ter uma casa, uma família que é edificada pelo Senhor, significa que nós confiamos inteiramente na proteção de Deus. Está aí todo mundo se protegendo dessa pandemia do coronavírus, usando álcool gel nas mãos, fazendo a asepsia correta, evitando lugares aglomerados, usando máscaras ao sair de casa. Meus irmãos, nada disso pode nos livrar. Nada disso pode nos livrar. Isso pode até ser um paliativo, mas quem verdadeiramente nos livra, não só do Covid-19, mas de todos os outros males, é o Senhor. Eu não posso confiar a minha vida numa máscara sintética. Eu não posso confiar a minha vida num produto químico. A minha vida está guardada na mão de Deus. A minha casa está guardada na mão de Deus. A minha família está protegida por Deus. Não é nenhuma lei do governo, não é nenhum decreto municipal, não é nenhum decreto estadual que protege a sua vida, que protege. Isso é ilusão. Quem protege a sua família é Deus, e a casa que é edificada por Deus reconhece
Os salmos estão repletos de expressões de fé. Por exemplo, o Salmo 46, Deus é o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não serão abalados. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha proteção, que me poderá fazer o homem, sim, o homem que é mortal. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, a sua proteção, a proteção para a sua casa, para a sua família, vem do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. Meus irmãos, uma família que é edificada por Deus, ela é amada do Senhor. Olha o que diz aí o Salmo 2, aos seus amados. João capítulo 3,16 diz que Deus nos amou, que Deus nos ama, ao ponto de ter entregado a Jesus para morrer no nosso lugar. O apóstolo João, escrevendo as suas cartas, ele vai falar, filhinhos, amados de Deus. Meus irmãos, uma casa que é edificada pelo Senhor, ela é amada do Senhor. E o amor de Deus está presente em nossa vida. Questões práticas para nós pensarmos. Primeiro, sua família está firmada em Deus. É Deus quem edifica, é Deus quem constrói, é Deus quem protege, é Deus quem guarda. É Deus que dá, é Deus que é o provedor. Tudo que você tem vem do Senhor. A sua vida veio dele, você veio dele. Você, quando morrer, vai tornar a ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Segundo, o seu trabalho é uma bênção de Deus na sua vida. Não permita que o seu trabalho se transforme em um ídolo. E que o seu trabalho roube a sua força, roube a sua energia, roube tudo que você tem. Não permita que o seu trabalho vire um ídolo, um falso Deus, ao ponto de você confiar que o sustento da sua casa é fruto do seu trabalho. Não é. Tudo que você tem vem de Deus e o seu trabalho serve para glorificar a Deus. O seu trabalho é uma bênção de Deus para você. Não deixe que o seu trabalho te escravize. Não deixe que o seu trabalho se torne um ídolo e roube toda a sua força, todo o seu tempo. Tá bom? Terceira questão prática para nós pensarmos. Desfrute da verdadeira felicidade, apesar de toda a diversidade. Uma família que é edificada no Senhor, ela desfruta da felicidade. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não é envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar da adversidade, uma família que é edificada em Deus, ela goza da plena felicidade do Senhor. Por quê? Porque Deus cuida da nossa família. Porque Deus é maior do que as nossas necessidades. E terceiro, porque Deus é quem nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Pense nisso. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando por você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos reconhecer, que nós possamos confiar na providência de Deus, que nós possamos ser uma família totalmente dependentes do Senhor, que nós possamos confiar inteiramente na proteção que vem unicamente de Deus e que possamos nos lembrarmos nesta noite que eu e você somos amados de Deus. Portanto, duvidar da providência de Deus é pecaminoso. Deixar de ser dependente de Deus e passar a ser dependente do trabalho ou dependente do dinheiro ou de qualquer outra coisa, isso é pecaminoso, isso é vaidade, isso não tem sentido.
Não tem sentido você confiar a sua família no seu salário, na sua renda, no seu trabalho, em qualquer outra coisa. Não tem sentido. O sentido está em saber que eu e você somos amados e filhos de Deus e que Deus cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. Queria orar com você, pedir que Deus abençoe a sua família, a sua casa e a sua vida. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Livra-nos da vaidade, livra-nos, ó Deus, de viver uma vida inútil, livra-nos, ó Deus, de uma vida vazia, de uma vida oca, de uma vida onde nós, ó Deus, abandonamos o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que te abandonaram para se agarrarem a falsos ídolos, como o trabalho, como o dinheiro, o poder, o status, a religiosidade. Ó Deus, que possamos nos voltarmos nesta noite para o Deus verdadeiro, porque nós sabemos que a providência vem do Senhor. Nós sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira proteção vem do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o verdadeiro amor vem do Senhor para nós. Por isso, Deus, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe a todos nós, derrama a Tua graça, o Teu amor, encha-nos do Teu Espírito Santo, da Tua verdade, ó Deus, e destrua todos os falsos ídolos do nosso coração. Para a glória do Senhor nós oramos, te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu final de semana, um forte abraço, fique com a presença de Deus na sua vida, na certeza de que Deus nos dá enquanto nós dormimos.